Olá! O telejornal faz parte da vida das pessoas e seu conteúdo exerce grande influência no comportamento da sociedade. A notícia é uma tentativa de reproduzir o que acontece no mundo, mas nem sempre tudo o que acontece no mundo é apresentado no telejornal. Então, o que faz um fato virar notícia? Você vai conhecer agora o processo da construção da informação, desde a elaboração até que chega à tela da TV. Antes que a notícia chegue até a sua casa, ela passa por um longo e delicado processo. A produção da notícia exige o trabalho em equipe de muitos profissionais, desde a elaboração da pauta até a edição da matéria. A reunião de pauta é realizada por editores e pauteiros. Nela são discutidos os assuntos que podem virar notícia. O repórter, acompanhado do cinegrafista, vai a campo com as pautas aprovadas e apura os fatos que constroem a notícia. Após esse processo, todo o material é repassado ao profissional de edição de vídeo, que vai dar o acabamento com a seleção das imagens e a ordem que serão apresentadas aos telespectadores. É o editor-chefe que aprova o material do jornal previamente pronto e libera a apresentação. Os âncoras apresentam todo o conteúdo que chega até a sua casa. Boa noite. Boa noite. O Imprensa e Debate de hoje vai discutir o papel da notícia no telejornal. Para isso, convidamos dois jornalistas, o repórter Wilson Castro e a produtora de telejornalismo Thaís da Veiga, ambos da TV Aparecida. Olá, tudo bom? Tudo bom. Na opinião de vocês, o que faz um fato virar notícia? Eu acho que o que faz um fato virar notícia, até na faculdade os professores falavam pra gente, né? Quando o cachorro morde o homem não é notícia. Agora, se um homem mordeu o cachorro, passa a ser notícia, né? Eu acho que a notícia é isso, é o inusitado, né? Aquilo que mexe com as pessoas de alguma maneira, ou que às vezes não gera uma emoção, mas que interfere na vida dela de alguma forma. Um acontecimento que influencia na vida dela. Eu gosto muito da palavra identidade, né? Quando as pessoas se identificam com aquela coisa, né? Quando mexe com o sentimento. A gente até antes aqui conversou um pouco do interesse público e interesse do público, né? Acho que essa frase define um pouco, né? Há o que é o interesse público, que são coisas importantes para a sua vida, e há coisas que você se interessa, né? Coisas que mexem com o seu sentimento, solidariedade, culpa, revolta, ou mesmo sensacionalismo, aquela coisa de te chamar a atenção. Acho que isso define muito o que as pessoas querem assistir, né? O que você tem que fazer, dar como notícia, né? Então, para vocês, o que é uma boa pauta? Aquilo que comove. É bem discutível, depende da linha editorial de cada emissora, de cada veículo, mas tem umas que exploram mais do que outras, né? Talvez a gente pode pegar o caso da menina Isabela, né? Tristemente foi uma boa pauta, rendeu para muitos jornais, né? Para a gente, por exemplo, que tem uma linha um pouco menos sensacionalista, a gente fez uma matéria sobre todo o assunto e focando justamente no sensacionalismo. Mas para as outras emissoras foi um prato cheio. É uma notícia triste, mas foi um prato cheio. Agora, eu acho que o que é fundamental numa boa pauta é a verdade, né? Eu acho que você tem que ter um compromisso, né, ético ali naquilo que você está fazendo, ter em vista a grande responsabilidade que o jornalista tem, né? Então, acho que o compromisso com a verdade é fundamental para que haja uma boa pauta. Tem a questão do bom senso, né? Do bom senso. E a produção da notícia no Brasil ainda sofre influência dos Estados Unidos? O que vocês acham? Olha, eu conheço pouco do jornalismo norte-americano, mas eu acredito que o jornalismo americano ele começou quadradinho, né? E agora ele passa por um momento há muito tempo ele já vem trabalhando a questão da informalidade. E o Brasil ainda, imitando-os, né? Acredito que eles ficaram no quadrado e ainda estão no processo de partir para essa informalidade. Não sei se até por conta do advento da internet, né? As pessoas já têm a notícia, então acho que a televisão tem que oferecer algo mais, uma coisa mais pessoal. E aproveitando esse assunto da internet, você acredita que o que é veiculado na internet influencia o telejornalismo? Com certeza. Em que aspecto? A internet ela tem o poder do rápido, né? Então, o que o jornal
impresso vai te dar só no dia seguinte, você tem ali em questão de horas na internet. Algumas pesquisas são liberadas para os portais primeiro, antes de serem liberadas para os outros veículos. Então, a internet, ela te traz o fator rapidez. Acho que a internet ainda está... Acho que os veículos, as empresas de comunicação ainda estão se adaptando ao que é a internet ainda. Você tem jornais deixando de serem impressos para virar só num portais da internet. Eu acho que as emissoras de TV também estão ainda se identificando ou descobrindo o que é a internet dentro dessa comunicação. Porque a internet é estranho de se falar como um outro veículo, ela acaba sendo um veículo a mais dentro de uma emissora de TV, dentro de um jornal, dentro de um rádio. A internet não é um concorrente, tanto que você não tem... Todo site tem ligação com alguma emissora, algum grupo, Então, quer dizer, a internet é um complemento, eu acho que ela veio para acrescentar também, né? E só voltando na questão do sensacionalismo, então vocês acreditam que o sensacionalismo no telejornal existe? Existe, com certeza. Existe porque o objetivo das grandes emissoras, né, é a audiência. Né? Então, assim, existe sim um controle lá do Ibope, os diretores do programa ficam lá com a sua televisãozinha, lá com a pontuação. Então, eles, por exemplo, num telejornal grande, assim, numa revista eletrônica semanal, por exemplo, pela minha experiência, assim, né? Pequena experiência, eu acho que eles mudam as matérias, por exemplo, essa matéria entra no próximo bloco, essa não, entendeu? Já influenciados pela questão do Ibope. Mas aí isso também não vai contra aquela questão do jornalismo, da objetividade. Como que você... Os jornais, as TVs são um reflexo da sociedade, né? Então, não adianta, a sociedade gosta disso, infelizmente. Acho que um dia, quando a gente passar por esse processo de educação, de conscientização, de se tornarmos um povo melhor, acho que a gente muda essa questão do sensacionalismo, mas em relação à objetividade, você pode ser objetivo numa notícia sensacionalista, uma notícia factual, uma notícia mais importante, uma notícia de política. Acho que não influencia muito uma coisa com a outra, não. Mas os recortes são feitos através de algum ponto de vista, né? E isso não influencia negativamente ou positivamente na opinião pública? Eu acho que, assim, você diz... Porque uma emissora recortou aquela situação? Porque, na verdade, o telejornalismo ele se afirma objetivo, mas sempre existe um recorte do real, né? Não é reproduzido exatamente como acontece. E esse recorte é feito através de pontos de vistas, né? Eu gosto de falar o seguinte, que até já comentei muito isso, que eu brinco que repórter de televisão é um repórter frustrado, porque você não consegue dar toda uma notícia, você não consegue passar toda uma informação em 2 minutos de uma matéria. Sim. E a maioria dos jornais tem esse padrão, são notícias curtas, porque TV é uma coisa muito cara de fazer, TV é uma coisa, como você falou, objetivo, dinâmico, se você estender, é triste de falar, mas é uma realidade. Se você estende uma matéria muito tempo, se você não tiver uma edição muito dinamizada, ela fica chata de assistir, as pessoas perdem a atenção. Então, o segredo é isso, é você conseguir achar o meio termo de passar a informação, o mais importante que você conseguir passar em pouco tempo. Porque senão, se você quiser passar tudo que você precisa passar, a pessoa vai deixar de assistir, vai desviar a atenção. A TV tem esse problema de ser... As pessoas são muito dispersas. Sim. Ninguém consegue ficar vidrado, com o olho grudado numa televisão o tempo todo, até porque você tem muita informação ao redor. Então, fazer televisão cai um pouco nisso, de esse eterno dilema, essa eterna luta de você conseguir passar o máximo de informações para as pessoas em 2 minutos, em 1 minuto, ou até em 50 segundos. Agora, com a vantagem da imagem. A imagem ajuda muito. A frase é clichê, mas uma imagem vale por 1000 palavras. Então, você tem que usar esse recurso. Você tem uma imagem ali que já está passando informação junto com o seu texto. Então, você tem que trabalhar seu texto junto com essa questão da imagem. Para a questão do ponto de vista que você falou, eu acho que é bacana quando você tem a oportunidade de passar para o seu editor e aí ele analisar e falar, não, muda isso, muda aquilo, desde que o objetivo do repórter, do produtor, do editor, seja a verdade. Agora a gente está numa moda meio de relativizar a verdade, né? Mas existe o que é bom, o que é justo, o que é nobre. Então, se o jornalista perde o foco disso, aí é complicado quando passa por vários pontos de vista. Outra questão, vocês consideram que a mídia influencia poderes
políticos, econômicos? Vários fatores influenciam a sociedade. A mídia é um deles. Não acho que cabe o cidadão Kane de eleger quem quer, fazer um candidato, fazer uma pessoa, mudar uma opinião. Acho que as pessoas hoje estão mais conscientizadas. Acho que a internet ajuda um pouco nisso, né? A internet é um pouco independente, apesar de ter muita besteira na internet, mentiras, as pessoas têm que saber filtrar a internet, mas ela ajuda um pouco as pessoas a serem mais conscientes, debaterem entre si. Não acho que a mídia tem esse poder mais, não. O bate-papo está muito bom, mas agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Estamos de volta com os jornalistas Wilson Castro e Thaisa Veiga e agora vamos falar sobre as dificuldades na produção do telejornalismo. Wilson, você comentou no bloco anterior que a mídia, você não considera que a mídia influencie tanto nos poderes políticos, econômicos, né? Agora você, a sua opinião, me diga, e os interesses comerciais que existem por trás do telejornalismo? Então, esse interesse comercial, eu acredito que... Eu não conheço muito a fundo, né, o interesse das emissoras, da grande mídia, mas eu acredito que, pelo que eu conheço, existe uma preocupação de, por exemplo, não se colocar anúncios de fralda de bebê num programa que a gente fala de sensacionalista. Tá. Então, existe essa preocupação, né, de não fazer, de repente, um programa com sangue, com cenas fortes, para que não se espante os anunciantes, né? Ainda mais no horário nobre, por exemplo. Então... E você acredita que interesses comerciais não influenciam na produção? Você quer saber se influencia o telespectador ou se influencia o influencia conteúdo o próprio conteúdo. Influencia. O jabá é muito... A gente que é da área, tem matéria que você começa a assistir em outras emissoras, que você bate o olho e fala, isso é jabá, isso foi pago. E é muito comum. E é questionável também até que ponto isso é ruim também, ou isso não é... É ruim quando tira o espaço, talvez, de uma notícia mais importante, mas tem coisa que é de interesse também, às vezes chama atenção. Se virou notícia ali, se foi possível fazer uma notícia, às vezes pode até ser uma coisa interessante mesmo, mas que são pautados, são. Tem muita coisa, tem muita notícia paga. O jabá é uma coisa muito comum. E muitas verbas vêm do poder público, né? Da política. Você está falando da parte já mais pública, né? Acho que tem interesse comercial e interesse público. E TV é uma coisa muito cara de se fazer. Você precisa de dinheiro para fazer televisão. E eu sempre brinquei que você tem 3 patrões, você pode ter 3 chefes, né? Ou o Estado, ou a iniciativa privada, ou alguma coisa religiosa. Uhum. Quer dizer, uma igreja, ou quer dizer, alguém tem que bancar aquilo. Então, você tem que atender a um desses 3 chefes. Se você é um veículo grande que consegue se manter comercialmente, legal, você fica isento de políticos, de interesses políticos, mas você não vai conseguir fugir de interesses privados. Então, quer dizer, alguma coisa está sempre regendo esse interesse. Isso não influencia negativamente no jornalismo? Depende de como você trabalha isso, né? Você pode conseguir. Se você pode pôr limites, né, para quem te influencia, quem te exige algum retorno. Aí vai de cada linha editorial, de cada emissora, né? Daí a importância do jornalista ter a sua ética jornalística, né? De não aceitar qualquer trabalho. E é muito comum na nossa área, até pela falta de vagas, pela dificuldade do mercado de trabalho, existem jornalistas que se sujeitam a qualquer coisa, a fazer qualquer coisa, a escrever qualquer coisa, né? Então a gente tem que ter bem... acho que quando a pessoa escolhe a faculdade, ela tem que ter sim em mente por quê, né? Que serviço eu vou prestar para a sociedade? Ou eu estou fazendo só para mim mesmo? Acho que essa é a grande questão. A questão também que eu gostaria de saber é da liberdade do repórter, né? Existe o pauteiro que passa a pauta e o repórter, ele fica preso? Ele tem a liberdade? Como funciona isso hoje no telejornalismo? Não fica preso as minhas pautas, nunca. Acho que vai de profissional. Você tem até aquela frase que fala o filho da pauta, né? Tá.
Quer dizer, você está na rua, né? A Thaís me dá uma pauta, ela produz, ela faz uma pesquisa dela, mas sou eu que vou para a rua. Então, nem sempre o que eu encontro é o que ela imaginou. Eu posso encontrar algo a mais do que ela imaginou, que pode acrescentar na matéria. Você pode cair para os dois lados. Às vezes, pode não ser tão interessante quanto ela imaginava, ou pode ser até mais interessante do que ela imaginava. Então, o repórter tem que ter É interessante que o repórter tenha essa liberdade, é lógico, respeitando o repórter, como eu faço. Eu nunca vou tomar uma decisão sem comunicar ela, mas eu posso encontrar uma determinada situação e falar: olha, Thaís, a gente veio fazer isso, mas está acontecendo isso aqui, é bem interessante, o que você acha? Aí tem essa questão do respeito, é interessante sim, mas o repórter tem que ter liberdade também para mudar essa pauta, até porque senão você começa a ficar estagnado também, né? Você não pode ser aquela coisa do cabresto, né? Você tem que olhar para o lado e ver ao redor. As melhores matérias, acho que surgiram do repórter na rua, né? De ver uma situação e ver que, poxa, isso aqui pode render. E já aconteceram muitas situações assim, e acho que tem que ter essa liberdade. Thaís, e você, como que é a relação de vocês na redação? Como você lida com essa personalidade dele de repente fugir da pauta estabelecida por você? Na hora, eu fico com muita raiva. Eu falo, poxa vida, eu me matei a manhã toda para fazer. Mas aí depois a gente entende que é pro bem da matéria, né? Mas na hora a gente fica, caramba, passei o maior tempão, né? Correndo atrás disso e não deu certo, mas faz parte. Uma coisa engraçada de ficar com raiva, eu brinco, não só eu com ela, mas eu com o assistente, com o motorista e o cinegrafista. É um casamento. É muita briga, a gente passa mais tempo um com o outro, eu com ela, eu com o cinegrafista, eu com o motorista, do que com a nossa família. Então, E televisão tem uma coisa muito assim, depende muito da equipe. Uma matéria não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de uma equipe. E exige muito de saber conciliar, saber organizar. Você tem que ser muito... saber debater o seu ponto de vista, não dá para ninguém impor nada. Você cria um clima ruim se você fizer isso. E televisão tem muito essa questão da equipe. Televisão é uma coisa cara de se fazer, que depende de muita gente. E até esse dia a gente estava conversando, né? São 5 pessoas exclusivamente para fazer uma reportagem de 2 minutos. Você pensa, é muito pouco. Às vezes a gente fica frustrado, nosso trabalho é tanto para tão pouco, às vezes, mas é onde você tem que dar tudo para aqueles 2 minutos valerem a pena. E se um falha, tudo vai por água abaixo. Quer dizer, é ela que faz a pauta, sou eu que estou na rua, que dependo do motorista para saber achar o endereço, do cinegrafista fazer boas imagens, saber o que eu quero da minha matéria para que ele me capte aquilo. E ainda tem o editor que vai editar esse material, que precisa também saber o que é o assunto, a essência para fazer. Como a gente fala, ele é o goleiro, né? Ele é o último homem. Se passar dele, falhou. Então, quer dizer, são 5 pessoas para fazer uma reportagem de 2 minutos. E ainda fazer as pessoas se informarem com aquilo. Quer dizer, a equipe resume muito o trabalho de uma reportagem em televisão, principalmente. E a entonação na voz do âncora, do apresentador, define o grau de importância de uma notícia ou de outra? O que vocês acham sobre essa questão da expressão? Eu acho que a gente que é da área, a gente percebe algumas coisas. Eu acho que não sei se as pessoas, em geral, conseguem perceber. O Jornal da Globo, o Jornal Nacional do William Bonner, é um jornal que não é para ter opinião. O William Bonner não pode dar opinião e nem fazer comentários. Mas, sutilmente, eu percebo. Não sei se todo mundo consegue captar isso, mas eu acho que, inconscientemente, acho que influencia, acho que passa para as pessoas. Assim. Aquele olhar que, quando ele termina uma reportagem de denúncia, meio para baixo, assim, olhando para a câmera, para mim, acho que diz muita coisa, mais do que uma opinião. Às vezes também o âncora dá aquela expressão de desdém, né, em alguma coisa, assim. Então, ele acaba passando, né, a opinião, não tem jeito. Eu gosto mais de jornais opinativos, mas essa sutileza do Bonner, eu acho que justifica um pouco ele estar onde ele está. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Obrigada, Thaís e Wilson, pela presença. E eu espero que todos tenham gostado do programa. E a você, telespectador, obrigado pela atenção e até o próximo programa.